Olá, concurseiros e concurseiras, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Edgleison Souza. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito do teu edital de conhecimentos regionais do Piauí, aí dentro da parte da Polícia Civil do Piauí, edital que saiu agora em 2025. Estamos com ele aberto, tá bom? Já estou aqui com o edital na tela. Vamos trabalhar algumas informações a respeito desse edital e, como vocês sabem, minha especialidade, conhecimentos regionais do Piauí, nós vamos discutir aqui os principais pontos. E aí hoje eu tenho uma super dica para vocês que é como organizar, como esquematizar o edital de conhecimentos regionais do Piauí em 2025, claro, aqui com a banca FGV. Ela trouxe um edital bem interessante que traz ali algumas informações reorganizadas, né? Nós temos uma nova reorganização. E aí, como eu sempre digo, primeiro ponto, antes de começar a estudar conhecimentos regionais, é você esquematizá-lo da forma correta, porque eu criei um método, tá? Um método único aqui no estado do Piauí, onde você organiza o seu material e discute ali da base até a parte mais avançada. Como assim, professor? Ora, muita gente tem dificuldade em conhecimentos regionais do Piauí, né? Os alunos mandam mensagem assim, professor, nunca vou aprender essa disciplina e tal. E aí eu digo, assista o meu material, organize o seu material de acordo com o que eu estou propondo aqui e me dê o feedback depois, né? Então, geralmente os alunos voltam com esse feedback mais positivo, dizendo que agora está dando para entender melhor, está dando para sistematizar. Então, esse é o grande segredo, tá? Por quê? Porque toda vez que tu vai responder a questão de conhecimentos regionais do Piauí, o pessoal acha que é aleatório, acha que é aquele tipo de questão que pode cair de qualquer forma, de qualquer jeito, que pode cobrar qualquer coisa, quando na verdade não. Nós podemos sistematizar esse conteúdo e organizá-lo de forma que, quando tu bater o olho na questão, tu consegue identificar o assunto, tu consegue entender o que a banca está te pedindo e o melhor de tudo, tu consegue saber qual a resposta daquela questão. Então vamos avançar aqui, né? Já estou falando demais. Vamos avançar para entender quais os principais pontos desse edital que a FGV trouxe para a gente aqui para a Polícia Civil do Piauí em 2025. Olha só. Então está aqui nosso slidezinho organizado, né? Como estudar conhecimentos regionais do Piauí em 2025. E aí eu tenho aqui um print, né, da tela, perdão, um print lá do conteúdo programático do edital da PCPI. Lembrando que ela trouxe aí é, os cargos de oficial investigador, né? Acabou aí a gente escrivão, agora nós temos oficial investigador. Nós temos aí alguns cargos aí ligados à área de perito e nós temos, claro, cargo de delegado. Então, a primeira dúvida que eu vou esclarecer aqui com vocês, professor, o senhor não vai falar da remuneração e tal, a remuneração é muito boa, tá, pessoal? Mais de R$ 7.000, com os adicionais aí dá para chegar a uns R$ 9.000, acredito eu. Percebam, mas eu não quero falar aqui da remuneração, não quero falar aqui sobre a estrutura do edital, como é que vai ser a prova e tal. Não estou aqui para te motivar a fazer a prova, tá? Por quê? Porque a minha conversa é com quem já decidiu fazer essa prova, quem já decidiu fazer esse concurso, e está procurando organizar os seus estudos da melhor forma, tá? Então, a essa altura do campeonato, a minha conversa não é com quem está na dúvida se vai fazer ou não, tá? É quem tem certeza que vai fazer e está procurando o melhor método e o melhor conteúdo de conhecimentos regionais. Lembrando que é uma disciplina obrigatória no estado do Piauí, ela traz 10% de cobrança. Ou seja, primeira novidade que nós temos, né? A banca mudou, historicamente nós tínhamos aí uma banca estadual, que era no CEP. Ela vai pegar agora, continuar pegando concursos, porque ela acabou de pegar o seletivo da SEDUC, tá? Porém, o concurso da Polícia Civil do Piauí ficou aí a cargo da organização da Fundação Getúlio Vargas. Então, nós temos uma novidade. Primeira coisa que eu quero falar para você: Fundação Getúlio Vargas, ela trouxe 80 questões. Então, nós teremos aí uma prova de 80 questões objetivas e uma questão discursiva que é a redação, né? Então, totalizando 100 pontos. Só que 80% da prova objetiva, eu tenho uma lei, né, que ela obriga a banca a cobrar 10% de regionais, ou seja, está aqui 80 é o total de questões, e está aqui a minha disciplina de conhecimentos regionais do Piauí, tá? Primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte: tu vai perceber aqui que eu tenho o módulo 1 e módulo 2, né? Tem uma lista, conhecimentos gerais específicos. Tu vai ver que língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, que vem com estatística e contabilidade, informática e conhecimentos regionais do Piauí, formam a parte básica. E aí, meu concurseiro, minha concurseira, a primeira coisa que eu vou te falar para você que está aí querendo se aventurar em relação a esse edital.
a maior parte dos alunos que são reprovados, eles são reprovados na parte básica, tá? Por quê? Porque o direito, né, aquela disciplinazinha gostosa de estudar, é aquela disciplinazinha onde você vai estudar ali o que que o Mev e o Tício estão fazendo nas questões de direito, e aí eu digo para você, penal, processo penal, constitucional, administrativo, direitos humanos, criminologia, são conteúdos que eventualmente tu traz de outros concursos. Então, se você é concurseiro de carreira policial, claro, se você vem aí de um ou outro estudo, de uma outra PC, você já traz uma bagagem com esses conteúdos. Essa é a realidade, tá? Eu não estou querendo aqui dizer que é mais fácil entender a parte de direito. Eu quero dizer que a parte de conhecimentos gerais, né, que é aquelas disciplinas mais chatas, onde eu tenho língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, que eu também trago de outros editais, obviamente, né, informática, eu vou ter aqui. E aí é o grande segredo. O pessoal geralmente fecha esses conteúdos, eles conseguem mapear e trabalhar de forma mais tranquila. Se tu jogar no YouTube aí, tu vai encontrar um monte de professor falando de penal, de processo penal, de administrativo. Então, você tem um mar de conteúdo. Na parte básica, eu tenho também um pouco mais de dificuldade, claro, é onde os concurseiros e as concurseiras eles caem no conteúdo, né, na prova, aquele deslize. Mas olha só. Eu tenho aqui língua portuguesa, raciocínio lógico e informática, que eu também encontro conteúdos, apesar da maior dificuldade estar aí dentro desse bloco, tá? E aí eu tenho o diferencial, que é conhecimentos regionais do Piauí. E aí, por experiência, né, eu sou servidor público aqui no estado do Piauí, eu digo para vocês, conhecimentos regionais do Piauí derruba o pessoal. Geralmente a galera zera ou acerta ali um, dois pontos, e esse pessoal acaba ficando de fora do certame, né? Acaba aí perdendo uma das vagas nos concursos aqui no Piauí, justamente por conta de conhecimentos regionais. E aí, essa disciplina que assombra o pessoal, já estou batalhando com ela aí há mais ou menos 5 anos, né? Lembrando que antes não vinha conhecimentos regionais, eu tinha ali História e Geografia do Piauí em alguns concursos, e aí ele misturou tudo. Então, hoje a gente vai entender o que é essa disciplina de conhecimentos regionais, vai entender como é que ela funciona e como é que ela está estruturada no edital. E aí, para finalizar, eu tenho uma proposta de organização dos estudos para você, tá? Professor, por que proposta? Porque você não é obrigado a seguir, você pode ter um outro método, você pode ter visto aí uma outra forma de organizar que funciona melhor para você. Mas eu baseei isso aqui em anos de estudo de conhecimentos regionais, claro, e em anos de organização com base no que as bancas vêm cobrando, tranquilo? Então, bora lá. Tenho 8 questões de conhecimentos regionais do Piauí. No total, são 80 na prova, tá? Ou seja, 10% aí são questões que eu preciso fechar. Tu tem que fechar isso aqui para tu conseguir uma vaga na prova da PCPI, tá? Lembrando que o teu concorrente aí ele já vem com a grande base. Tu tem que pegar ele onde ele vai escorregar. E aí nós temos aqui o seguinte, deixa eu avançar. Primeira coisa que os alunos perguntam, né? O que é cobrado em conhecimentos, nessa parte de conhecimentos? E aí eu digo para você, conhecimentos regionais do Piauí, e aí eu quero esclarecer logo um grande ponto aqui, tá? Conhecimentos regionais do Piauí. Eu quero esclarecer isso aqui com vocês, por quê? Porque antigamente eu tinha conhecimentos regionais e eu tinha conhecimentos gerais, tá? Aqui no Piauí. Ou atualidades, como a gente tem por aí. Primeiro que atualidades e conhecimentos gerais não é a mesma coisa. Já começa bem, mas eu nem vou entrar nessa seara porque não nos diz respeito aqui. Segundo ponto, aprendam que conhecimentos gerais é diferente de conhecimentos regionais. Quando eu falo em conhecimentos gerais, eu estou falando de aspectos a nível de Brasil e a nível mundial. Eu estou falando aí de história, geopolítica, geografia e atualidades a nível mundial. Era o que as bancas traziam aqui no Piauí anteriormente, tá? E aí nós tivemos uma mudança, uma lei estadual que obriga a cobrança de conhecimentos regionais e aos poucos foi retirado ali o conteúdo de conhecimentos gerais. E aí eu sempre dizendo para os alunos, desde o ano passado, né, 2024, a gente está discutindo conhecimentos regionais para PC, para a Cefaz, para a SEDUC, para a PM, e eu dizendo para o pessoal, pessoal, não estudem conhecimentos gerais, porque a banca não é obrigada a cobrar e a tendência é que ela não traga. E aí, professor, mas tem cursinho X, Y, Z que está trazendo conhecimentos gerais. Não importa, não interessa. A gente está trabalhando aqui com a realidade da tua prova de PCPI, PMPI e SEDUC, as provas que a gente está tendo agora em 2025, tá? Aí percebam, conhecimentos regionais é a história do Piauí, geografia do Piauí e atualidades, tá? E geralmente essa parte de atualidades, ela vem ali em cima da parte de geografia. Então eu não tenho ali
uma questão que vai trazer a atualidade do Piauí de forma isolada. Ela vai trazer associada a um assunto. Então, é o primeiro ponto que eu quero esclarecer com você, tá? Então, ela vai trazer ali, por exemplo, aspectos demográficos, ela cobra uma atualização em cima disso. Economia do Piauí, ela cobra uma atualidade. O que que o Piauí está produzindo? O que que o Piauí está fazendo, né? A economia do Piauí está pautada em quê agora em 2025? E aí eu sempre falo atualidades, por quê? Porque às vezes tu vai achar uma aula no YouTube aí de 2024, de 2023, e ela pode ter um conteúdo desatualizado. Então eu sempre digo para os alunos, né? Tem aluno aí que gosta de comprar material de rateio. Eu sempre digo, não compre material de rateio, por quê? Porque você, né, além de estar ali infringindo a lei de direitos autorais, você ainda tem a possibilidade de adquirir um material que está desatualizado e lá você perde questões, tá bom? Então, muito cuidado com isso aqui. É geografia, história e atualidades. Façam sempre a opção aí de escolher materiais atualizados, preferencialmente em 2025, tá bom? Então, muito cuidado. Ah, professor, achou aqui uma videoaula de 2024. Perfeito. Se você conseguir comparar aqueles dados e você souber que aqueles dados não estão desatualizados, maravilha, tá? Avançando aqui, nós temos o seguinte. Já sei agora que é geografia, história e atualidades. Cabe agora a você tentar perceber onde é que está essa cobrança aqui dentro do material de conhecimentos regionais do Piauí. Olha só. E aí o edital da FGV, tá? Só que é FGV. Ah, professor, eu quero uma análise do edital da SEDUC. Maravilha. Comenta, deixa aqui nos comentários que você quer uma análise do edital da SEDUC. É basicamente a mesma coisa, mas eu tenho alguns pontos a considerar específicos ali em relação à SEDUC, tá? Professor, eu quero ver o edital do bombeiro, né? Então, enfim, alguns outros editais que se você deixar o comentário aqui, pessoal, por gentileza, curtam esse vídeo, tá? Comentem, sigam aqui nas redes sociais para fortalecer o nosso canal. Nosso canal é novo, a gente está produzindo conteúdo gratuito aqui para vocês e também está organizando materiais. Se tiver, se você puder, por favor, curta, compartilhe aqui com seus amigos que vão fazer esse concurso e isso me deixaria muito feliz, tá? Olha só, conhecimentos sobre o estado do Piauí. Isso aqui é o edital da FGV. Você é que vai fazer a prova da PCPI, tá? Olha só, PCPI 2025. E aí o edital ele me traz a seguinte estrutura, essa aqui. Aí eu vou te falar agora um segredo aqui em relação ao edital da PCPI, ao edital da SEDUC, né, que é a banca lá no CEP. Nós tivemos agora em 2025 Cefaz, que a banca foi a FCC. Nós já tivemos em 2024 a LEP, né, concurso da Assembleia Legislativa do Piauí, que a banca foi decã, e tudo isso a gente já trabalhou em questões. Mas percebam, a primeira coisa que eu vou dizer aqui para vocês, não sigam a ordem do edital. Vou até deixar aqui, né? Não siga a ordem de assuntos do edital. Por quê, professor? Porque esse é o primeiro erro dos concurseiros. Tá ouvindo aí, concurseiro, concurseira, que nunca assistiu uma aula minha? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Não sigam a ordem do edital. Por quê? Porque a ordem do edital, ela é totalmente antididática, né? Parece que pegaram aqui essa farofa de informações e jogaram. Aí o concurseiro, ele realmente fica desesperado, porque ele não sabe o que que vai cair no conteúdo dele. Mas olha só, ele me traz aqui no item 1 aspectos históricos relevantes do estado do Piauí, formação territorial, processos coloniais, movimentos sociais e locais, né? Aliás, movimentos sociais locais. Ou seja, está aqui a parte de história, né? Do Piauí vai estar nesse primeiro tópico. E aí eu sempre digo para os alunos, minha primeira dica, deixem para estudar a história ou paralelamente à disciplina de geografia, tá? E vocês vão ver que eu, no conteúdo eu separo, eu gosto de separar esse conteúdo paralelamente à disciplina de geografia, ou deixa para iniciar com geografia e depois fazer a parte de história. Por quê, professor? Porque é, você entendendo os mapas do Piauí, você entendendo a geografia física, você entendendo a divisão política e administrativa, que são assuntos da parte de geografia, você consegue entender depois a parte de história, porque às vezes a banca fala assim: a colonização do Piauí se iniciou ali pelo sul e sudeste, na margem do Rio Gurgueia, Parainha, em direção ao Parnaíba, cruzando para o lado oriental. Ou seja, ele traz alguns termos que fazem referência à geografia, à hidrografia, ao relevo do estado do Piauí, e tu não conhece. Então, aquela questão de história, apesar de ser uma questão especificamente de história, ela vai citar, ela vai localizar o leitor a partir de um texto, e você vai estar perdido, meu querido, minha querida. Você vai estar. Peraí, o que é que ele está falando? O que é Paraíba? O que é Gurgueia? Eu não sei onde é que eu estou, né? Então, se você conhece
a realidade geográfica do estado do Piauí, né? Tá aqui esse mapa lindo aqui, ó. E aí eu sei que a colonização ela acontece a partir do sul-sudeste, né? Pela que eu chamo de sertões de dentro. Ele vai me localizar dentro do estado. Aí sim, tá? Então quando eu falo ali a Vila do Poti, quando eu falo a Vila da Mocha, que depois veio a se tornar Oeiras, quando eu falo a Vila de São João da Parnaíba, Valença, aí você consegue já se situar, porque o teu texto ele já diz, olha, Sudeste, Sudoeste, Centro-Norte, Rio Parnaíba, Rio Poti, Rio Gurgué, então cuidado. A parte de geografia ela é essencial para que você entenda a parte de história, tranquilo? É uma dica, né? Mais uma vez eu vou dizer aqui, é uma proposta que eu estou dizendo. A gente vai já mostrar a reorganização aqui, tá? Não é obrigado a seguir, você pode seguir a ordem do edital, você pode, professor, eu estou com esse material aqui, eu acho que ele tem que ser dessa forma, maravilha, tá? Fica a critério de vocês. Aí eu tenho aqui, pessoal, o item 2, né, que ele fala de geografia física e humana. Percebam que aqui ele mistura a geografia física e humana, coisa que eu não aconselho você a fazer, tá? É a segunda dica que eu vou dar para vocês. Professor, tem como mostrar um gráfico com isso aqui? Tem sim. Próximo slide eu vou mostrar, mas entendam. Vê a farofa de informações que eu tenho aqui. Aí ele fala relevo, clima, hidrografia, vegetação. Aí ele já vai lá para a população, que é geografia humana, tá? Densidade demográfica, aí ele já joga a parte de principais atividades econômicas. Aí, meu querido, se você é o concurseiro de primeira viagem aqui no Piauí, né, que vem aqui para o Piauí matar esse salário aí de 7 a 9 mil reais. Se você é o concurseiro que nunca estudou conhecimentos regionais ou estudou conhecimentos regionais, mas não teve, não teve ali contato com o meu conteúdo, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai perder questões porque você vai misturar várias informações, tá? Então, quando eu saio de hidrografia, relevo, clima, e eu vou direto para a população e depois a economia, vira uma bagunça, vira como é que eu posso dizer? Você acaba atropelando informações ali. Às vezes você não vê aquele conteúdo de forma aprofundada, chega na questão e não entende por que que não sabe responder aquela questão, né? Então, você que está me assistindo aqui, eu tenho certeza que você já comprou um curso, já assistiu uma videoaula, e aí na hora ali o professor falando, você conseguiu responder questões, mas lá na frente você foi fazer um simulado e não conseguiu responder a questão. Por quê? Porque era uma questão que envolvia vários aspectos e você perdeu algum deles ali no meio do caminho, tá? Vou te ensinar a sanar essa pane aí. Aí ele fala aqui de divisão político-administrativa, olha só. Esse é o conteúdo que deveria ser o primeiro, deveria estar lá no início do teu edital, divisão política administrativa, estrutura do Estado, municípios e regiões de desenvolvimento. Você estudando isso aqui, você já está sistematizando o teu conteúdo para que ele fique mais didático, tá? Aí ele entra aqui na parte de cultura, coisa que eu peço para você deixar lá para o final, tá? Mas ele bota cultura piauiense, manifestações culturais, patrimônio material e imaterial, festas populares, artes, literatura, música e tradições. É muita coisa, professor, muita coisa, mas sistematizando dá certo, tá? Lembrando que, pessoal, nós temos aqui, eu tenho o meu curso de conhecimentos regionais, onde isso aqui está estruturado em aulas, em módulos, tem uma matriz que te ensina qual o passo a passo, tá? Tenho PDFs onde eu faço os comentários, e claro, eu tenho também, para quem não gosta de assistir vídeo-aula, eu tenho as apostilas de conhecimentos regionais do Piauí, tá? São duas apostilas, 100 questões de conhecimentos regionais, 258 páginas, teoria e questões, e aí tem material para todo mundo, né? Para todo o público, tá? Voltando aqui, olha só. Ele fala aqui, indicadores sociais na parte 5, tá? E econômicos recentes. Percebam, lá no início, aqui ele falou, ó, principais atividades econômicas, lá no item 2, no tópico 2. E no tópico 5 ele fala indicadores sociais e econômicos recentes. Ou seja, eu tenho uma informação que ela está solta em dois tópicos diferentes. Não faz sentido. O ideal seria organizar isso por tópico, tá? Lembrando que lá no meu material está tudo organizado por módulo. Aí ele fala IDH, segurança pública, saúde, educação, mobilidade, desenvolvimento regional. Isso aqui deveria estar junto com os aspectos populacionais que estão no item 2, ou seja, uma bagunça, tá bom, pessoal? No 6 ele fala estrutura do governo estadual, políticas públicas, programas sociais e desafios contemporâneos. Outro ponto que deveria estar ligado à parte de população, também não faz sentido estar solto aqui, tá? E o 10, perdão, 7, que ele fala temas de atualidade que impactam o estado do Piauí. Lembrando que desde o item 1 eu tenho vários pontos de atualidade, tá?
Lá no item um eu vou falar de divisão, perdão, lá no item 1, no item 3 eu vou falar de divisão política administrativa. Lá nessa divisão eu tenho um assunto que é litígio, né? Para quem é piauiense sabe que eu tenho um litígio do Piauí com o Ceará. Ou seja, é um ponto de atualidade. Não faz sentido estar solto aqui, estudar a atualidade de forma isolada, sendo que ela vai ser quebrada aí dentro de todo o conteúdo do edital, tá bom? Aí ele bota aqui, né? Segurança, tá? Economia. Olha só a economia aparecendo pela terceira vez dentro do teu edital. Aí ele diz que vai aparecer agora como atualidade. Lá no nosso curso, você tem um módulo de economia, você tem várias aulas de economia dentro desse módulo, onde você trabalha realidade econômica, problemas socioeconômicos, aspectos socioambientais e problemas ambientais ligados à parte econômica, tá? Para quem vê a parte da Matopiba, você vê a atualidade sobre economia, ou seja, tudo dentro de um módulo organizado e direcionado, tranquilo? Aí ele fala aqui de meio ambiente. Olha só, esse meio ambiente aqui era para ser um tópico à parte, porque eu tenho meio ambiente e sustentabilidade. Eu tenho que analisar a parte de meio ambiente separada para entender depois como é que isso se encaixa em relação aos outros conteúdos, tá bom? Ou seja, estou falando rápido, estou correndo, porque isso aqui é uma discussão rápida, pessoal. Sei que vocês têm que estudar o conteúdo, então não quero que percam tempo ainda discutindo a teoria. Mas percebam, eu tenho aqui o edital que a FGV trouxe agora para a PCP em 2025, que está totalmente desorganizado, tá uma farofa, como vocês viram aqui. Professor, então o senhor tem uma proposta de reorganização? Temos sim. Olha só, eu nem vou deletar essas anotações que eu fiz, porque a gente vai ver agora como é que vai ficar o edital. Tranquilo? Olha só. Opa, só um momentinho. Pronto. Olha só aqui, ó. Essa é a estrutura do edital, tá? Professor, tá da mesma forma lá que o senhor colocou no outro material? Tá da mesma forma, pessoal. Deixa eu fazer a anotação aqui no slide, tá? Que fica mais fácil. Pronto. Olha só, tá na mesma forma. Item um, ele coloca como aspectos históricos. Não aconselho a começar pela parte de história, expliquei o porquê. O item 2, geografia física e humana, não aconselho a misturar. A gente vai quebrar esse item 2 aqui, tá bom? O item 3, divisão política administrativa. Esse item 3 vai lá para o item um. Tá bom? É o primeiro item que tem que começar. O item 5, indicadores sociais e econômicos, a gente vai quebrar todo esse item 5 e vai misturar ele, jogar ele também dentro da parte lá de aspectos sociais, tá bom? Isso aqui é demografia pura. E o item 6, que é essa estrutura do governo estadual, onde ele traz perdão. Perdão, pulei o item 4, né? O item 4 de cultura, ele não vem para cá, ele vem bem para o final do edital. Eu aconselho a fazer isso, depois eu vou explicar o porquê. E o item 6, pessoal, que ele traz aqui programas sociais, desafios contemporâneos, ele também tem que estar no final do teu edital e ele está quebrado. A gente vai quebrar ele aqui porque não faz sentido ele estar inteiro, né? Ele tem que estar junto com depois da discussão de aspectos socioeconômicos, tá? E o item 7, claro, aquele lá que eu falei para você, economia não é para estar aqui, meio ambiente tem que estar solto e por aí vai. Sustentabilidade também vai estar junto com o meio ambiente. Professor, não entendi nada. Você vai entender agora porque eu vou te apresentar a melhor proposta de organização do teu edital, tá bom? Você é que vai fazer a provinha da FGV. Pronto. Olha só a reorganização que a gente propôs aqui, tá? Lembrando que aqui eu coloquei um quadro te mostrando mais ou menos como é que está a reorganização. Lá no nosso material, eu vou te apresentar uma planilha totalmente esquematizada, assunto por assunto. E claro, né? Isso é exclusivo para os alunos, e aí eu preciso que lá você analise e entenda onde é que entra cada aula. Por quê? Porque eu vou te explicar como é que tu vai resolver questões depois de quebrar esses assuntos aqui, e isso vai facilitar muito a tua vida, tá? Então, de antemão, eu quero antes de iniciar a leitura do quadro, eu quero te falar o quê? Voltando lá para aquela discussão. O aluno, ele não consegue responder uma questão porque às vezes a questão fala o seguinte, né? Você está aí, eu vou fazer aqui, né? Teu pai, a tua mãe, a tua tia te mandou o edital da PCPI. Você tem nível superior, você tem CNH e você quer fazer a prova da PCPI. Maravilha. Você pegou o edital, viu que tem conhecimentos regionais e viu aquela bagunça lá de informações, tá? E aí eu te digo, primeiro erro que você vai cometer, você vai ver aí um professor aleatório no YouTube ou em algum lugar dizendo que vai fazer um aulão de resolução de questões de conhecimentos regionais. E aí você se anima, o material gratuito, tá no YouTube e tal. Você vai se preparar.
Chega lá, a primeira questão que o professor joga para você é uma questão falando assim, ó, sobre os aspectos econômicos do Piauí, assinar a alternativa correta. E aí você errou a questão. Por quê? Porque você nunca viu aquele assunto. Você nunca viu aquela informação na sua vida. Como é que você vai acertar? E se você acertar, no chute, né? O que não funciona na hora da prova. Beleza, foi para a questão 2. Aí lá na questão 2, uma questão de aspectos naturais. Você não conhece os aspectos naturais do Piauí. Tá? Você erra a questão. Questão 3, demografia, errou. Questão 4, divisão política administrativa, errou. Ou seja, você precisa de uma organização do teu edital, você precisa ver a teoria e depois você precisa ir para as questões. Só que tem uma segunda situação, eu tenho um segundo tipo de concurseiro, que é aquele concurseiro que comprou um cursinho aleatório aí na internet, né? Você comprou um cursinho grande aí que não, onde ele vai tratar ali materiais sobre o Piauí, né? Aí nesse cursinho, ele tem assim, conhecimentos regionais. Aí você vê que um material aleatório, ele não corresponde de fato ao que está no Piauí, mas tudo bem, ele vai estar lá como conhecimentos regionais. Chega na hora de responder a questão, você vai ter assim, ó, sobre os aspectos regionais do Piauí, assinar a alternativa correta, letra A. Aí a letra A vai estar falando de economia. Você leu agora é uma situação onde você leu, você estudou conhecimentos regionais. Aí tu viu economia, de fato tinha, estava no material do cursinho e tu estudou economia. Aí beleza, né? Ele pede a alternativa correta. Aí tu viu que a letra A faz sentido, né? E tu viu que ela está lá no teu material. Só que a letra B está falando de problemas ambientais, a letra C está falando de população, a letra D está falando de, sei lá, unidade de conservação. Ou seja, a sua cabeça, né, vai dar aquele tilt. Por quê? Porque você vai ver que você sabe o assunto da letra A, mas você não sabe o assunto da letra B, não sabe o assunto da letra D, mas sabe o assunto da letra E. Como assim, professor? Ora, as bancas, e a FGV é uma delas, tem uma tendência a trazer vários assuntos em uma mesma questão. Por isso, cidadão, né, concurseiro, concurseira, você tem dificuldade de responder conhecimentos regionais. Por quê? Porque você ou não viu aquele conteúdo, você é aquele concurseiro voador que acha que vai acertar questões na intuição, ou você não viu aquele conteúdo, ou você viu aquele conteúdo, mas você deixou lacunas no seu conhecimento. Ou o teu cursinho não presta, não trouxe ali um conteúdo detalhado e organizado e deixou passar alguma coisa e você não viu e precisou na hora da questão. Ou simplesmente você estudou de uma forma desorganizada e está tentando responder questões de um assunto que não viu. Ou seja, são várias possibilidades de errar a questão, tá? Então, por que que eu estou trazendo isso aqui? Porque agora eu vou explicar por que que eu organizei esse quadro dessa forma aqui. Então, bora lá, né? Para a gente. Opa, deixa eu avançar aqui. Acabou dando um tilt aqui na nossa apresentação, tá? Olha só. Só um momentinho. Deixa eu botar nossa apresentação aqui novamente. Pronto. Bora lá. Aí, pessoal, eu tenho o seguinte. Deixa eu achar aqui o meu material pronto, perfeito. Aí eu tenho o seguinte, ó. Deixa eu avançar aqui. Tranquilo. O meu quadro. Este quadro aqui que tu tá vendo. É um quadro onde, lá em cima, na parte de primeiro, tu já vê que eu dividi aqui geografia e atualidades, está num bloco só. E aqui eu coloquei a parte de história, tranquilo? Está aqui a parte de história. Então vamos falar logo aqui de geografia e atualidades. Meu conselho, ou estude paralelamente os dois, mas comece por geografia. Pega ali a aula um, 2, 3 de geografia e pronto. Aí pode começar a aula um, 2, 3, 4 de história. Fica tranquilo. Ou você faz a parte de geografia toda e depois a parte de história. Fica a seu critério, tá? Então, por que que eu estou falando isso? Porque, vamos lá, percebam que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, né, seis, sete tópicos, ou seis tópicos só de geografia, que eu separei aqui, e eu tenho apenas um tópico de história. Não faz sentido você ficar perdendo tempo estudando história, 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 história,
Sendo que a maior parte do teu conteúdo, 99% do teu conteúdo, ele é a parte de geografia. E aí eu vou já te explicar o que é que tu vai fazer com história, tá? Espera aí. Ah, professor, mas história é importante. É sim, muito importante. Lá na prova da FCC, a maior parte das questões que vieram foram questões de história. Mas eu estou dizendo, não é para tu parar de estudar história. Eu estou dizendo que geografia tem muito mais detalhes, muito mais tópicos para tu decorar. E história é uma coisa ali que mais tranquila, tá? Inclusive, eu vou te explicar como é que tu estuda, mas bora lá. O item um é divisão política administrativa. Ah, professor, mas lá no edital era o item 3. Aqui vai ser o item um, tranquilo? É por onde tu vai começar toda a tua vida aí de concurseiro da PCPI. Divisão política administrativa, aí ele traz estrutura do Estado, municípios, regiões de desenvolvimento, né? E aqui eu falo, aqui são alguns tópicos que estão lá nas minhas aulas, inclusive, é só alguns, tá, pessoal? Tem muito mais lá. E aqui é o que que tu vai ver? Organização política administrativa, tu vai ver área total do Piauí, tu vai ver os estados que estão nas divisas do Piauí, tu vai ver pontos extremos, mesorregião, território de desenvolvimento, área de litígio, macro-regiões, mesorregiões, ou seja, é um monte de informação que está dentro desse bloco de divisão política administrativa, porque é aqui que tu vai entender como é o mapa do Piauí. É aqui que tu vai entender, tu vai fechar teus olhos depois que tu fechar esse bloco e tu vai saber, ah, isso aqui é o norte, isso é sudeste, isso é sul, isso é uma mesorregião, isso é o território de desenvolvimento. Eu tenho 224 municípios, os principais economicamente são esses, infraestrutura são esses aqui. Ou seja, tu entende a realidade do Piauí nesse bloco um. Não pulem este bloco, que lá no teu edital está como tópico 3, né? Não pulem esse tópico, porque é o tópico onde, se tu não entendeu esse tópico aqui, volta, assiste novamente às aulas, responde questões, mas não adianta você avançar para qualquer outro tópico do teu edital se você não entende esse primeiro tópico, tá? E isso eu falo principalmente para o pessoal aí que já está pegando questões lá no CEP, porque, por exemplo, lá no CEP é uma banca que ela te cobra localização, geolocalização. Então, às vezes ela vai, por exemplo, às vezes ela vai te dar uma questão de, deixa eu ver aqui, ela vai te dar, pronto, uma questão de história. Aí lá na questão de história, ela vai falar da Vila da Mocha e vai dizer que a Vila da Mocha ficava na porção norte do estado. Meus amigos, se tu não sabe o que é porção norte do estado, ou então ela diz que ficou no centro-norte. Se tu não sabe o que é a porção centro-norte do estado, tanto faz se você sabe o resto da questão de história. Você perdeu a questão porque você não sabe se localizar. A banca vai te falar, por exemplo, a Serra da Capivara, né, dentro da parte de patrimônio. Aí a Serra da Capivara fica no sudoeste piauiense, na divisa com o Maranhão. Se tu não sabe onde é o sudoeste, o que que tem na divisa do Maranhão, não adianta tu tentar responder o resto da questão, porque se você perdeu qualquer aula do tópico um, que eu coloquei aqui como tópico um, né? Que lá no teu edital é o tópico 3. Você, se você não assistiu isso aqui, pode esquecer, meu amigo. Pode deletar conhecimentos regionais e vai fazer outra coisa da sua vida, tá? Então, muito cuidado. Começa pela divisão política administrativa. Depois que tu entende toda essa divisão, e aqui, lá nas minhas aulas, eu mostro alguns mapas, imprimam os mapas, cola na porta da geladeira, cola na porta do quarto, cola na parede ali na frente do cantinho de estudos. Todos os mapas que estão lá nas minhas aulas que eu digo, imprime isso aqui, pessoal. Por quê? Porque esse mapa vai visualizar esse mapa, vai te dar um entendimento da coisa toda. Às vezes tu tem dois mapas e aí tu colocar um mapa em cima do outro. Ah, sim, essa cidade fica em cima dessa bacia, subbacia hidrográfica aqui, tá? Então fica muito mais fácil a tua vida. Beleza. Entendeu a divisão política administrativa? Aí tu vai lá para indicadores sociais e econômicos. Aqui, pessoal, é população, tá? Aí perceba o que que eu fiz. Eu peguei tudo que estava no teu edital, lá na partezinha, joguei só dentro desse bloco. Ele bota indicadores sociais e econômicos recentes, aí ele bota IDH, segurança pública, saúde, educação, mobilidade, desenvolvimento regional, população e densidade demográfica. Ou seja, tudo de população do Piauí, bota aqui, ó, população do Piauí, vai estar aqui. Aqui eu tenho que entender qual é a qualidade de vida da população, que população é essa, onde é que ela está, em quais cidades, quais são as cidades mais populosas, isso tudo lá está lá no meu material, tá? Essa população ela é branca, ela é parda, ela é preta, qual é o percentual de quilombolas, de indígenas, onde é que eles estão localizados? Essa população é urbana ou é rural? Ela é formada em sua maioria por homens ou por mulheres? Todas as informações de população do Piauí tu vai entender. Eu sempre digo, vejam no segundo tópico, indicadores de população. Por quê? Porque tu entendeu como é a divisão política administrativa no tópico um. Depois tu entendeu
tu jogou a população em cima, pronto. Aí a tua vida vai ficando mais tranquila. Por quê? Porque tudo que tu for fazer, tu já tem esses dois tipos de informação, tá? E aí, pessoal, conhecimentos regionais é uma disciplina que o que está lá no tópico 3 que eu organizo, né, que eu chamo de módulo, que eu coloco no módulo 3 para responder questão do módulo 3 tu precisa de informações do módulo 2 e do módulo 1. Para responder a questão do módulo 4, tu precisa de informações que estão no módulo 3, no módulo 2 e no módulo 1, ou seja, é cumulativo. É cumulativo a forma como eu sistematizei, porque ele vai do básico ao avançado. Por que isso? Porque quando tu chega nos últimos módulos aqui, que é o módulo 5 e 6, são os mais difíceis, são os mais, são os que exigem o maior conjunto de informações que estão em módulos anteriores. Então, você vai fazer a aula mais básica e avançar para a mais avançada, tá? Bora lá. Aqui o meu módulo 3 é geografia física. E aqui é um outro erro que os concurseiros cometem. E eu vejo também muito cursinho que desorganiza essas informações. Olha só. Aqui eu tenho relevo do Piauí, clima do Piauí, hidrografia do Piauí e vegetação do Piauí. São 4 tópicos. Lá no meu material são 4 aulas diferentes. Eu aconselho, ó, são 4 assuntos de geografia física, ver separadamente cada um. Estudem cada um desses tópicos de forma separada. Tire um dia da sua vida para estudar só relevo do Piauí e depois vai responder só questões de relevo. Lá no meu material a gente segue essa sequência, tá? Tire um dia da sua vida para responder só clima, depois responda só questões de clima. Hidrografia, depois só questões de hidrografia, depois vegetação e biomas e por último só. Por quê? Professor, importa a ordem? Não, a ordem dos 4 aqui não. Pode ver na ordem que você quiser. Mas estudem os 4 de forma separada. Por quê? Porque tu vai entender eles separadamente, depois você vai juntar as informações. Você vai ver que um assunto vai entrando no outro, mas eu preciso que primeiro vocês entendam eles de forma isolada e depois você entenda eles de forma conjunta. E aí tu vai responder questões de forma conjunta, tá? Aquela questãozinha que envolve bioma, clima, aspecto de relevo, hidrografia, tudo na mesma alternativa. Às vezes vem na mesma alternativa, tá, pessoal? Ou seja, é você estudar separadamente, depois você fazer um megazord aí de aspectos naturais e físicos, e aí sim, você vai responder questões. Isso vai facilitar muito a tua vida quando for responder questões. Professor, e se eu encontrar só questões onde mistura tudo? Não responda, não queimem cartucho. Eu sempre digo isso para os alunos. Tu viu uma questão de um assunto que tu não estudou? Deixa ela de lado, guarda, porque quando tu terminar aqueles módulos que tem os assuntos que aquela questão fala, né? Aí sim, aí você vai utilizar aquela questão. Senão, você vai ver a questão, vai ver o gabarito e pronto, ela vai ficar na tua memória e aí você perdeu uma possível questão, tá? Olha só, uma possível questão no material, tá, pessoal? As questões são escassas, então aproveitem aí o máximo de questões. Então, beleza. Vou estudar esses 4 tópicos separados. Lá no meu material tá por 4 aulas diferentes. E depois eu tenho uma lista de questões, uma aula só juntando todos esses assuntos. Aqui eu entendi quais são os aspectos naturais. Maravilha. Depois tu vai para meio ambiente e sustentabilidade. Aqui a gente trabalha 2 aspectos. Primeiro, unidade de conservação, ou seja, tudo que eu tenho de conservação no território piauiense, o que é parque natural, o que é ESEC, né, o que é estação ecológica, o que é área de relevante interesse ecológico, enfim, tudo que eu tenho de unidade de conservação é um assunto que cai de forma recorrente, tá? A FGV já cobrou isso aqui em muitos concursos, tá? Ou eu preciso entender. Entendeu? Isso aqui é uma aula separada, tá, pessoal? Tu vai ver só unidade de conservação no estado do Piauí. E detalhe, isso aqui tá depois, por quê? Porque antes disso eu tenho certeza que vocês terão assistido às minhas aulas de aspectos físicos naturais. Então, tu vai entender a unidade de conservação porque tu entendeu o que que eu tenho de vegetação no Piauí, o que que eu tenho de fauna, de flora, o que que tá, o que que eu tenho de riquezas naturais. Aqui nesse bloco eu vou entender agora o que é que eu tenho de proteção ambiental em cima dessas riquezas que tu viu no bloco anterior, tá bom? Aí depois tu vai ver problemas ambientais. Ou seja, o que que está pondo em risco essas unidades de conservação? Quais são os problemas que eu tenho em relação ao meio ambiente no Piauí? Tranquilo? E aqui você vai entender os problemas ambientais, porque, mais uma vez, lá no bloco anterior é para você ter visto a parte de geografia física. Então, não dá para trabalhar problemas ambientais sem saber o que que eu tenho de ambiente, de meio ambiente no Piauí. Vocês conseguem entender essa lógica? Beleza, entendi isso aqui. Aí sim, aí eu vou trabalhar agora
Ó, estrutura do governo estadual, políticas públicas, programas sociais e desafios contemporâneos. Aí vem os temas de atualidade, segurança, economia, política de inclusão. Aqui, meus amigos e minhas amigas, a gente vai trabalhar. Esse é o bloco que eu considero o mais difícil de todos, porque é o bloco que mais tem, depois de aspectos demográficos, é o bloco que mais tem atualidade, é o bloco que tu trabalha a economia do Piauí, que tu entende como a economia do Piauí afeta o meio ambiente. Olha só, a gente já vai ter entendido quais são os problemas ambientais e vai ter entendido quais são os aspectos naturais do Piauí. Aqui nesse bloco, eu tenho a relação entre atividades econômicas e degradação ambiental. Eu também tenho uma relação entre as atividades econômicas e o desenvolvimento socioeconômico, mas para isso eu tenho que ter passado lá no início pela população do Piauí. Como é que eu vou entender os problemas socioeconômicos da população se eu não passei pelo bloco de população? Tranquilo? Ou seja, aqui é o bloco onde eu tenho mais informações, talvez até o maior número de aulas lá no meu material, e onde eu vou fechar e é onde eu vou precisar de todos os assuntos anteriores. Eu vou precisar ter passado por problema ambiental, unidade de conservação, aspectos físicos e naturais, aspectos demográficos e divisão política administrativa. Ou seja, aqui eu entendo todo o conteúdo, né? Reviso aquele conteúdo anterior e aqui eu consigo sim responder questões de economia do Piauí. Por quê? Porque agora eu sei todos os assuntos anteriores. Temos cultura, geralmente é um assunto isolado, tá? Então, eu deixei ele por último, que ele é mais tranquilo, mas ele traz aqui, ó, manifestações culturais, patrimônio material e imaterial, tá? Ó, patrimônio imaterial, festas populares, arte, literatura, música e tradições. A IDECAM, ela trouxe literatura do Piauí de forma separada, tá? Aqui não, a literatura, ela veio dentro do material, ou seja, saber quem são os literatos, saber o que é que eu tenho de produção literária dentro do estado do Piauí, comidas típicas, saber aqui, por exemplo, o que, que eu tenho de patrimônio material e imaterial, enfim, tá? Tudo que eu preciso. E por último, tá? De forma isolada ou de forma que você pode incluir como último tópico. Aqui eu fechei a parte de geografia. Aí você pode incluir como último tópico a parte de história do Piauí. Ah, professor, eu quero iniciar a história agora. Maravilha. Ou você pode fazer de forma simultânea, tá? Vamos entrar agora na análise de história para fechar, porque o vídeo está ficando muito longo. A parte de história, tu vai ver que ele traz o seguinte, ó. Aspectos históricos relevantes do estado do Piauí. Aí ele traz aqui, ó. Formação histórica do Piauí. Perdão, desculpa. Formação territorial, processos coloniais e movimentos sociais locais, tá? Aí ele traz aqui pré-história, Piauí colonial e por aí vai. Pessoal, o teu edital de história, tu viu aí o tanto de assunto de geografia que está estipulado aí no teu edital, né? Para o material de história. O que que a gente faz com isso aqui, professor? Primeiro, teu material de história, ele tem que ser focado quase que 100% na parte inicial da história do Piauí. É pré-história do Piauí e depois você vai mergulhar de cabeça no Piauí colonial, porque o teu edital fala, isso aqui é FGV, não sou eu que estou falando, ó. Olha só, formação territorial, processos coloniais. Meu povo, eu estou falando de formação do estado do Piauí. Eu estou falando de tentar entender como é que esse Piauí se formou. E o edital explica isso, ele especifica, perdão, ele pede que você saiba isso aqui. Aí ele coloca movimentos sociais locais. Aí eu vou partir para movimentos como que aconteceram no Piauí, que a gente vê aqui, né? Botei até no material de vocês. A balaiada, que vai estar dentro da independência do Piauí, está aqui Piauí na independência, né? Piauí na Confederação do Equador, perdão, balaiada não, a Batalha do Genipapo, que está dentro da independência, Piauí na Confederação do Equador, Balaiada, que foi um movimento social importante. Tenho que entender a transferência da capital, que a primeira era Oeiras, depois passou a ser Teresina. Aí eu entro no tópico menos importante de história. Isso aqui a gente trabalha por desencargo de consciência, porque geralmente as bancas não cobram, mas se elas cobrarem, vocês estarão preparados, que é Piauí republicano. Praticamente não cai. Acredito que teve uma questão de Piauí republicano agora na Cefaz, tá? E historicamente não temos muitas questões. Geralmente as questões focam no Piauí colonial e no Piauí imperial. Mas vamos lá. Tu vai trabalhar tenentismo no Piauí, né? Coluna Prestes, Zero Vargas, Piauí na ditadura militar e redemocratização. Isso aqui eu deixei por último, do último, do último, porque na sequência aí de assuntos de história, ele fica no final e também é o assunto menos importante dentro de história, tranquilo? Ou seja, aqui
você entendeu mais ou menos como é a organização do material. Para quem é meu aluno, né, para quem adquirir aí o nosso apostila e o curso, vai ter acesso a uma planilha onde eu trabalho ali a sistematização total, ou seja, aula por aula, o que que tem da aula um até a última aula. E detalhe, pessoal, são quase 40 aulas de conhecimentos regionais, incluindo teoria e muitas aulas de questão para quem adquirir o curso. Pessoal, é isso, né? Essa informação que eu tinha para trazer aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui uma outra informação, né? Aqui eu tenho o meu curso de conhecimentos regionais, vou deixar a imagem aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais, curtam esse vídeo, comentem, tá? Diga aí o que que você achou, se você quer mais informações, se você quer um outro vídeo. Teremos vídeo de resolução de questões e eu deixo aqui a dica para vocês, meu curso de conhecimentos regionais e as apostilas de História e Geografia do Piauí, tá? Esse aqui é o link, perdão, é o arroba do meu Instagram, arroba Prof. Ed Souza, me sigam lá no Instagram, que lá nos stories eu posto diariamente dicas de conhecimentos regionais do Piauí. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e até logo. Bons estudos.